Primeiro assunto desta quarta-feira, o plenário do Senado finalizou na tarde de hoje a votação da reforma da Previdência em primeiro turno. O único destaque alterado foi a mudança proposta no pagamento de abono salarial. Essa alteração retira 76,4 bilhões da economia esperada em 10 anos com a reforma. A proposta aprovada na Câmara restringia o pagamento do benefício no valor de um salário mínimo a quem recebe até R$ 1.364,43 por mês. Com a derrota no Senado, ficam valendo as regras atuais, que garantem o repasse a quem ganha até 2 salários mínimos. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a necessidade de se fazer mudanças no atual regime de aposentadorias. Em conversa com apoiadores, na saidinha do Alvorada, Bolsonaro disse que não há plano B para o déficit previdenciário e ressaltou que gostaria de não ter que mexer em muita coisa. E aí, velho, o resultado no Senado? O ministro Paulo Guedes, a equipe econômica ficaram bastante irritados com a retirada dessa questão do abono, a mudança nessa cláusula. Mas ela era uma cláusula que o governo tinha colocado na reforma, mas já numa tentativa de tentar dar uma depurada e uma focalizada, Vitor, nos programas sociais, porque não é algo que diga respeito exatamente e diretamente à Previdência. Então, era um adendo que tinha sido colocado numa tentativa de agrupar programas sociais que estão bastante dispersos, que levam a um gasto bastante alto de recursos e que, com a necessidade de se promover o ajuste fiscal, com a regra do teto de gastos, acabam ficando aí como excedentes que o governo não consegue bancar, não consegue pagar. Então, a ideia do governo, que tinha passado pela Câmara, era reduzir o pagamento desse abono salarial para quem recebe não até 2 salários mínimos, que hoje equivale a R$2.000, mas para quem recebe até R$1.300. Os senadores foram lá e restauraram o benefício como ele é hoje. Isso implica aí uma redução da economia em 10 anos de 76 bilhões e 400 milhões. Não é uma grande perda, mas é algo além do que já vinha sangrando. A Previdência já tinha perdido um pouco de gordura na Câmara, já tinha perdido um pouquinho também no texto do senador Tasso Gereissati. Agora mais isso. A gente caiu de uma economia em 10 anos de algo estimado em 1 trilhão e 200 bilhões para os 800 bilhões e pouquinho que vai sair do Senado. É mais do que era a proposta do Michel Temer, é mais do que o mercado esperava nos seus melhores prognósticos no início do ano, mas um pouco menos do que o ministro Paulo Guedes queria, até para a narrativa do trilhão, que era algo que ele considerava importante, era para dizer que realmente se vai reformar esse sistema e tentar lá na frente a capitalização. Então essa narrativa sai um pouco prejudicada, ele ficou irritado, reagiu com um fígado, a meu ver, no primeiro momento, dizendo que cada bilhão desse vai ser compensado na questão do Pacto Federativo, sem se dar conta de que ainda tem de haver uma votação em segundo turno e que esse tipo de declaração de guerra pode acirrar os ânimos e atrasar um pouco mais a votação em segundo turno. Então, nesse momento em que ainda tem votação para ser feita, a política pede um pouco mais de calma, um pouco mais de moderação nos discursos. Os senadores estão um pouco agitados, ameaçando não votar o segundo turno na semana que vem por essas questões aí ligadas ao próprio Pacto Federativo, a questões relativas a emendas não atendidas. Então, a gente tem uma possibilidade de que o segundo turno não aconteça na semana que vem, e não ocorrendo na semana que vem vai ser só daqui a 2 semanas, porque haverá uma comitiva de senadores para irem ao Vaticano no processo lá de beatificação, aliás, canonização da Irmã Dulce. Então, pode ser que a gente tenha aí um atraso de 2 semanas se não houver um acordo para se votar na semana que vem o segundo turno da Previdência. É preciso calma nesse momento, que o governo use a sua articulação, sua capacidade de articulação, negocie a quebra do intervalo de votações para que seja sim votado na quarta-feira que vem, sob pena da gente fechar outubro ainda com esse assunto insepulto. De Brasília, Josias de Souza. Fala, Josias. Acho que é importante a gente dizer meia dúzia de palavras sobre o Senado. O Senado concluiu, finalmente, o primeiro turno da votação da reforma da Previdência, mas antes mesmo da realização do segundo turno, já é possível afirmar algo como o seguinte: os senadores demonstraram claramente, nesse debate sobre a reforma da Previdência,
que não estão à altura da realidade do país, do momento que o país está vivendo. O que é que se esperava do Senado? Esperava-se que os senadores passassem a limpo a proposta que foi aprovada na Câmara, mas um pedaço do Senado decidiu passar sujo a emenda constitucional da reforma da Previdência. Eles não melhoraram o texto e ainda conseguiram piorar o que já não era ideal. Estava entendido que os senadores trabalhariam para manter aquela economia que foi obtida na Câmara, 933 bilhões em uma década, e tentariam reintroduzir na reforma os servidores de estados e municípios. Eles fariam isso numa emenda à parte, que seguiria para a apreciação dos deputados, sem prejuízo da promulgação de todo o resto. Pois bem, os senadores lipoaspiraram a economia, reduzindo para cerca de 800 bilhões em 10 anos, foram para o beleléu, por hora, 133 bilhões de reais. E a emenda paralela, que deveria seguir para a Câmara com um tópico único, que era a questão de estados e municípios, virou um caldeirão em que se misturaram encrencas que os deputados já haviam tratado e não há na Câmara a mais remota disposição de voltar a esses temas. Ou seja, corre-se o risco de perder a oportunidade de desarmar essa bomba dos servidores estaduais e municipais, que vai explodir, todos sabemos, dentro dos cofres do Tesouro Nacional. Como se tudo isso fosse pouco, os senadores passam a reforma previdenciária a sujo num ambiente de chantagem explícita. Eles cobram definições sobre a partilha de dividendos de petróleo com governadores e prefeitos, o que é republicano. Mas exigem outras cocitas más. Na parte em que é republicana, a exigência dos senadores é burra, porque entregar dinheiro de petróleo a estados e municípios sem resolver o passivo previdenciário é como entregar algo com uma mão e retirar com a outra. E na parte em que é espúria, a chantagem inclui, inclusive, compensações para a futura indicação do Eduardo Bolsonaro à Embaixada Brasileira em Washington. Esse pedaço despudorado revela que certos senadores ainda perambulam ali pelos corredores do Senado, depois de tudo que aconteceu no país, com um código de barras na gravata. E ainda vão colocar a culpa na Santa Irmã Dulce pela eventual protelação da votação do segundo turno. Constantino. Eu procuro olhar a política sempre sem muito romantismo ou sem idealismo. E a aprovação no Senado, em primeiro turno, da reforma previdenciária com mais de 800, ou em torno de 800 bilhões de reais de economia em 10 anos, é algo notável, né? As expectativas iniciais, todas elas indicavam um montante menor do que isso, né? Houve depois um ganho ali de esperança de que haveria realmente algo mais perto do 1 trilhão, um número mágico e inclusive bastante inteligente do ponto de vista de marketing do ministro Paulo Guedes, mas 800 bilhões de reais é uma reforma robusta. Foi desidratada ao longo do tempo, política é o que os políticos que estão ali presentes não podemos imaginar que são santos, altruístas, abnegados e que colocam os interesses públicos acima dos próprios interesses sempre. Isso é muito mais a exceção do que a regra e é assim em quase todos os lugares. Então, eu entendo a revolta, a irritação do ministro Paulo Guedes, é óbvio que eu entendo. Ele queria uma economia maior. Eu também entendo, e aí sim eu vejo como um fator de maior preocupação, a preocupação do secretário Rogério Marinho em relação a como foi essa derrota dessa questão do abono, né, porque foi perguntado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, se era ou não para colocar a votação do destaque, e ele teria dado sinal verde, ou seja, há aí um erro de comunicação, ou de pelo menos o pulso dos demais senadores por parte daquele que está representando o governo ali, né, porque foi uma derrota do governo, obviamente. Então, o próprio secretário Rogério Marinho teria dito que é hora de reorganizar as tropas do governo, né, no Senado, e isso é mais preocupante, porque tem ainda não só o segundo turno previsto a partir do dia 10 ou até o dia 15, e outras reformas importantes, vai vir tributária, vai vir um monte de coisa, né? Então isso realmente é um sinal de fraqueza que acende uma luz amarela de alerta. Mas, e também a reação do Paulo Guedes de desmarcar reuniões hoje, e tudo mais, eu acho que pode ser uma retaliação, mas há uma justificativa. Realmente ele está querendo fazer um cálculo, depois ele veio com essa explicação, né? Refazer cálculos e ver onde vai compensar essa economia menor agora, porque o Estado está quebrado, não tem recurso, então se
vai ter mais 80 bilhões quase de gasto com essa questão do abono, o que, entre parênteses, não é atrelado à Previdência. Isso é uma coisa muito importante, porque no Brasil é tudo misturado. O nosso regime de previdência no país não é aposentadoria, mistura ali assistencialismo. E a ideia do ministro Paulo Guedes de criar o sistema de capitalização é exatamente para acabar com essas confusões. O que é assistencialismo e isso tem que ser tratado de forma diferente do que é o sistema de aposentadorias do país, que deveria, inclusive, ter uma conta sim, individual de capitalização, com lastro em ativos e tudo mais. Mas a questão do abono realmente precisa ser compensada de alguma forma, e daí a preocupação do ministro, então, de ver onde vai ser tirado isso e falar do Pacto Federativo. Claro que os senadores vão entender como uma possível retaliação, e esse clima de confronto ou guerra, como a Vera muito bem colocou, não é muito saudável. De novo, a política é a arte do possível e não a arte do ideal. É o risco de todo economista mais teórico, liberal, que vem com um bom embasamento e sabe não só fazer um diagnóstico acurado da situação do país, como oferecer uma solução decente do ponto de vista teórico. Essa angústia é compreensível, mas o mundo da realidade política caminha em outra velocidade, muito aquém, inclusive, daquilo que necessitamos. Mas não existe solução mágica aqui. Então, não tem muito o que fazer. É agora reagrupar as tropas, reorganizar o time, melhorar a articulação, tentar botar panos quentes nesse clima de maior tensão, entendendo que há uma legitimidade em cobrar acordos, promessas, é parte do mundo político, desde que seja republicano, desde que seja interesses não ilícitos ali, não um toma lá da cá ilegítimo, mas isso tudo é parte da realidade política no Brasil. Então eu espero agora que aprovem em segundo turno e, se for nessa magnitude de 800 milhões, eu acho que o país tem motivos, sim, para celebrar. Fala, Vera. Quando o governo aceitou fazer a discussão casada da questão do Pacto Federativo com a da reforma da Previdência, eu me lembro que eu escrevi uma coluna dizendo dos perigos disso, porque você atrelava uma votação que já estava mais ou menos acertada na sociedade, na qual a Câmara já tinha feito o trabalho mais difícil, que era justamente pegar o texto do zero, vencer as resistências dos servidores, vencer os lobbies das categorias mais bem organizadas e que ganhavam salários menores. Então, o Senado teria um trabalho bem menor de só confirmar aquela votação e você atrelar essa discussão do Pacto Federativo era um perigo, mas o governo entrou graciosamente nesse jogo. O ministro Paulo Guedes foi lá, tirou foto com os demais senadores. Eu me lembro de conversar com ele dizer que era legítimo aquele pedido dos senadores, que realmente os estados estavam quebrados e que era melhor fazer um pacto no atacado do que ficar socorrendo estados no varejo. Tudo isso foi dito e ele sabia dos riscos que ele estava assumindo. Agora, com a reforma feita mais ou menos de refém, diante da iminência do tal do pacto não sair a contento, não sair como governadores e senadores esperavam, o governo precisa ter inteligência política para saber negociar. Outra coisa é o que saiu, O que saiu do texto original da Previdência. Lá na Câmara, a coisa do BPC, as mudanças propostas no BPC e na aposentadoria rural já eram um se colar colou no governo. O governo já sabia que perderia aquilo. Por quê? Porque aquilo dizia respeito justamente a benefícios sociais que incidiam sobre as camadas mais pobres da população. Era muito difícil para os deputados aceitarem aquilo, chegarem nas suas bases e fazerem um discurso de que eles estavam combatendo privilégios. Combater privilégio cortando BPC e aposentadoria rural não colava. Então o governo sabia que perderia aquilo. E ali já foram quase 200 bilhões. A mesma coisa diz respeito mais ou menos a essa questão do abono. Também foi um se colar-colou e chegou a passar pela Câmara, mas não pelo Senado. Eu conversei com o Pedro Fernando Neri, que é um defensor insuspeito da reforma da Previdência. Talvez quem tenha feito o melhor trabalho de tornar didática a reforma da Previdência para o conjunto da sociedade por meio das suas redes sociais. E eu perguntei para ele, faz muita falta esse abono da forma
como foi retirado? Ele falou não, mas vai ser preciso em algum momento se discutir uma focalização das políticas sociais. E aí ele defende uma proposta de emenda à Constituição que já está no Senado, o senador Jaime Campos, que cria um benefício integral para a primeira infância, para a infância, e é universal, atinge todas as crianças, porque aí você concentra todos os benefícios sociais na criança, então você foca em quem mais precisa, e aí você tira toda essa árvore de Natal, esses penduricalhos que incluem abono, incluem salário família, uma série de outros benefícios que estão aí diluídos, que não chegam na infância, que não fazem com que se priorize saúde, educação das crianças e acaba fazendo um gasto diluído e que não é eficaz. Então, vamos ver se o governo, depois da discussão da reforma da Previdência, vai fazer também uma necessária discussão sobre a focalização dos seus programas sociais. Fala, Josias. O que me incomoda muito, e que eu digo que a reforma foi passada a sujo, é porque havia uma grande expectativa, uma grande esperança de todo mundo que o Congresso estivesse vivendo uma nova fase. Então, lá na origem, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tinha indicado o Tasso Gereissati como futuro relator da reforma no Senado para que o Tasso acompanhasse a discussão na Câmara e criou-se essa expectativa de que a presença do Tasso, antecipando-se ao trabalho que realizaria no Senado, era uma segurança de que no Senado haveria um grande esforço para manter o que tinha sido obtido na Câmara. E vamos combinar que o que saiu da Câmara foi um grandíssimo avanço, com uma economia de 933 bilhões. Então, esperava-se que não houvesse nenhum recuo em relação a este avanço. E nós tivemos recuo de mais de 100 bilhões de reais no momento em que o Estado está quebrado. E o ambiente em que esse recuo se dá, num ambiente explícito de chantagem, inclusive atrasaram a tramitação da reforma para prestar solidariedade a um sujeito que está sendo investigado, aparentemente justamente investigado, porque ele não apresentou ainda argumentos que desmontem as acusações que estão sendo feitas contra ele, que é o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra. Então, atrasou-se a tramitação da reforma em nome da solidariedade a um investigado. E todo esse ambiente de chantagem, que inclui uma parte republicana e uma parte não republicana, isto é um contrassenso em relação ao que se esperava. Então, havia uma expectativa, mas no Brasil é assim, quem vive de esperança morre muito magro.